Fala, gente! Firmeza? Esse é o último tema da série Exortação. E agradeço a você que acompanhou essa série desde o início, que deixou o seu like, que comentou, que compartilhou, você que não era inscrito, se inscreveu. E eu peço mesmo em relação a esse último vídeo da série Exortação. Por acaso você não acompanhou os outros vídeos, que você possa fazer uma visita a essa playlist e acompanhar e permitir que Deus fale ao seu coração por meio da sua poderosa palavra. Então vamos ao último tema da série Exortação. É muito comum nós encontrarmos nas Sagradas Escrituras expressões como o Senhor é o meu rochedo, principalmente nos Salmos. No Salmo de número 39, algumas Bíblias, Salmo 40, versículo 1 seguinte, por exemplo, nós lemos: o Senhor tirou-me de um lago horrível, Ele me tirou de um lodaçal e colocou os meus pés sobre uma rocha, Ele firmou os meus passos. E quando nós lemos isso, nós entendemos que se Jesus é simbolizado pela rocha, símbolo da firmeza, da solidez, aquele que está nele, aquele que está em Deus, que está em Cristo, precisa também ser e se comportar com firmeza, com solidez. Nós vivemos num mundo instável, agitado, transitório, e numa era também muito instável, muito transitória, muito agitada. Valores não são mais sólidos, permanentes. A verdade não é mais absoluta, os relacionamentos estão cada vez mais superficiais. E diante dessa realidade toda, o chamado de Deus para cada um de nós é que entendamos essa verdade do reino de Deus, do reino espiritual, que o nosso próprio Deus é um Deus que não muda, diz a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A palavra diz, por exemplo, no Salmo 92, que o seu trono é inabalável. Hebreus 12, 28 fala que nós possuímos um reino inabalável. Os seus princípios não mudam, não passam. Mateus 24, 35 diz assim: céus e terras hão de passar, mas a minha palavra não passará. Eu quero aplicar na sua vida a passagem que está em Mateus 14, que diz que Jesus estava andando sobre o mar em meio à tempestade. Quando eu refletia nisso, quando eu meditava nisso, eu pensava, o mar agitado, a tempestade, era todo ao redor de Jesus. Mas mesmo com toda aquela agitação ao redor de Cristo Jesus, Ele permanecia firme. Ele conseguia andar sobre as águas agitadas e em meio ao vento forte, sem deixar-se influenciar. É o chamado que Deus tem para mim e para você. E a palavra de Deus nos diz como nós podemos nos comportar com firmeza. Mateus capítulo 7, versículo 24, o próprio Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra, as suas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa não sobre a areia, mas sobre a rocha. Então nós vemos que não apenas basta ouvirmos a palavra, é necessário guardar e praticar. Assim, nós não seremos levados pelas enxurradas do mundo, pelas tempestades mundanas, pela chuva do mundo. A palavra diz, por exemplo, em Efésios, capítulo de número 4, versículo 14, que nós não podemos continuar como meninos levados ao sabor das ondas, enganados por qualquer vento de doutrina, escreve São Paulo. A palavra de Deus diz na carta de São Tiago, capítulo de número 1, que nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Só que o escritor diz assim: peça com fé, porque aquele que pede alguma coisa e vacila no pedir, e pede já com dúvida no coração, esse não pode receber.
Esse, diz a palavra, se assemelha à onda do mar, levada pelo vento de um lado para outro. É a palavra nos dizendo, é necessário que ao pedir alguma coisa ao Senhor e ao andar na trilha da fé, vocês não andem com um pé atrás, mas que confiem inteiramente a Deus. Porque se nós temos uma fé que vacila, nós não conseguiremos agradar a Deus e nós não também alcançaremos aquilo que Deus tem para cada um de nós. É necessário que nós nos mantenhamos em firmeza para que nós consigamos ser salvos. O apóstolo Pedro nos traz uma exortação dizendo: cuidado para que não caiais da vossa firmeza. E ele diz isso logo após escrever sobre a segunda vinda de Cristo. Porque hoje em dia existe uma grande quantidade de cristãos que não tem firmeza e que está um dia na igreja, outro não, que um dia ora, outro dia não, que um dia lê a palavra, outro dia não, que não tem uma constância, que é levado por qualquer vento de doutrina, como eu citei a vocês, que não tem uma fé consistente, ele não tem firmeza na sua vida espiritual e alguém assim será levado pela mentira do mundo, porque ao contrário de muitos de nós, o reino espiritual do mal investe pesado em nos derrubar e se nós não estivermos eretos, firmes, nós seremos levados pelo ataque do inferno. Então, como disse Paulo em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais na obra do Senhor. Assim nós estaremos de pé no último dia e, como disse o próprio Cristo, nós seremos colunas no templo de Deus, assim disse Cristo lá em Apocalipse. Coluna também diz respeito à firmeza, à solidez, à fortaleza. E nós precisamos todos os dias pedir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá a fortaleza. Fortaleza para permanecermos de pé tanto nos momentos de tentação quanto nos momentos de tribulação. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser uma pessoa forte e firme nessa caminhada de fé. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.